Então vamos abrir agora a Bíblia, né? Salmo 84. Assim como estamos sentados, reverentemente sentados, Salmo 84. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, até porque nesse salmo não vai ter muita diferença. É um salmo dos filhos de Coré. Saudades do templo é o título que a tradição colocou. A Sociedade Bíblica respeita também esses nomes que vêm, que a tradição coloca. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. E olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Amém. 12 versículos desse lindo salmo. Eu não sei como tem acontecido aqui no Espírito Santo, em Vila Velha. Há um movimento que surgiu há alguns anos, chamado de os desigrejados. É um pessoal que surgiu inconformado com a igreja, ou decepcionado com alguma coisa dentro da igreja. Enfim, um movimento que surgiu até com uma bandeira aparentemente nobre. Vamos trabalhar com aqueles que foram excluídos da igreja, vamos trabalhar com aqueles que estão afastados, com aqueles que se desviaram do evangelho, vamos trabalhar com esse pessoal que está fora e vamos trazê-los, vamos pastoreá-los. Não era nem para trazer de volta, é para pastorear. Então, tá bom, vai ter alguém que vai ocupar com esse pessoal que saiu, que se machucou, que por algum tipo de eventualidade, incompreensão, se decepcionou. Mas o movimento foi crescendo e foi gostando do negócio. E aí eles não queriam mais trabalhar só com quem estava desigrejado. Eles queriam também alcançar aqueles que estavam na igreja. E aí a coisa foi ficando meio bélica, né? Uma guerra, assim, porque eles começaram a pregar contra a igreja para desinstalar pessoas, liderança. Aí começa a pregar que a gente não precisa de templo, pode ser crente em casa, não precisa ir. Templo é instituição, é coisa de homens, igreja, CNPJ, hall de membros, sociedades internas, isso são coisas de homens, isso na igreja. E aí começou a desinstalar pessoas para torná-los desigrejados, para aí eles pegarem para eles esses desigrejados. Um amigo meu, grande amigo meu, foi um dos líderes desse movimento e tem ido por aí. Eu disse, olha, então você não precisa de igreja, de hall de membros. Ele disse, não, isso tudo é invenção humana. Eu falei, olha, não tem como não ser assim. Lá na frente você vai me dizer. Ele, não, isso aí eu nunca vou fazer. O movimento começou a crescer, ele precisou alugar um salão. Aí o proprietário falou, não é para pessoa física, não, como é que vai ser? Templo, vai ser igreja? Não, não é igreja. Somos um grupo. Tá bom. Então eu alugo, você tem que ter um CNPJ. Aí, para tirar um CNPJ, tem que ir lá na Receita, lá na Prefeitura, tem que ir lá e levar a ata de eleição da diretoria, estatuto, hall de membros, aquelas coisas. Tirou o CNPJ. Agora, vamos ter que ter uma conta bancária para depositar as ofertas, porque não tem como ficar na mão do líder. Todo mês, todo culto dá oferta na mão do líder. A gerente pede o quê? CNPJ, ata da eleição da diretoria, o hall de membros e a ata que nomeia aquela pessoa para assinar. Quem assina? Pronto.
Há pouco tempo encontrei com ele, falei, e aí, como é que vai o movimento? Você alugou agora um salão maior, está crescendo, como é que você conseguiu? O silêncio. Aí eu falei, com todo o carinho do coração, eu já sei, ata, rol de membro, estatuto e CNPJ. Você tinha razão. Eu falei, não tem como. É besteira esse discurso vazio de institucionalização, é coisa humana, é do diabo. Igreja é movimento, converte e deixa ele andar. Tá, e onde vai ter a escola dominical? Onde vai tomar ceia? Onde vai ter comunhão? Onde vai crescer? Mas esse movimento, conquanto a lógica mostra que é um movimento vazio, o problema é o conteúdo dele, que diz que você não precisa do templo, e vai na contramão da Bíblia, desse salmo especificamente. O Salmo 84, ele foi um dos salmos mais cantados no exílio babilônico. Agora você vê, é um contrassenso, né? É um paradoxo. O salmo mais cantado no exílio babilônico tem o título que a tradição colocou de Saudades do Templo, e é uma exaltação ao templo. Quem cantava esse salmo na Babilônia já era a terceira geração dos cativos. A primeira geração foi, e aí eles falavam hebraico em casa, nomeavam um ou outro ou dois para aprender o idioma da rua para a interlocução. Mas o hebraico, da porta para dentro, vamos manter a língua. A segunda geração já falava meio a meio, porque já cresceu o negócio, o estudo e a vida na Babilônia, e vai desenvolvendo o aramaico, que é uma mistura de babilônico com celta, aquela mistura de línguas. A terceira geração já não falava o hebraico de casa, porque aí o idioma já invadiu a casa. Tanto que quando eles saem e eles voltam, quando Ciro, rei da Pérsia, liberta o povo, eles chegam na cidade para reconstruir, eles não têm uma fé em Deus, eles não sabem cultuar a Deus. O sacerdote, o escriba Esdras, tem que vir. E ele traz a lei, a Bíblia, para ler para o povo. E passou um dia lendo. E o povo perguntando, que língua é essa? Não, é hebraico, é a nossa língua, a língua dos nossos pais, é a nossa língua. Ninguém entendia nada. Esdras teve que trazer os dois intérpretes. Lá está escrito, Esdras liam e os intérpretes revelavam ao povo que estava escrito, traduziam. Então, tradução da Bíblia já tinha sociedade bíblica desde lá, né? E é traduzindo. Esdras lia e eles traduziam, para o povo entender o que estava sendo lido. Até que depois de muito tempo, nos 400 anos de silêncio, depois que Alexandre o Grande dominou o mundo, e aí criou a hegemonia da língua, o mundo fala grego agora. Hoje é inglês, né? O camarada pode fabricar uma coisa no final da China, mas se quiser vender para o mundo, o manual tem que vir em inglês. Isso é hegemonia da língua, a língua manda. Já foi o grego. Tanto que quando o Império Romano domina o mundo, eles não conseguem mudar o idioma. Eles mandavam, mas o mundo falava grego. Produziram a Vulgata, tentaram ensinar o latim, mas o mundo fala grego. Então esse salmo, voltando para o salmo na Babilônia, por mais que aquela geração nunca tivesse pisado em Jerusalém, só conhecia do que vovô falava, do que papai contava, eles tinham na mente o templo, o sacerdote, a roupa, a indumentária, a liturgia, as músicas, os turnos dos sacerdotes, como tudo funcionava. Agora eu pergunto a você, como é que alguém pode sentir saudade de um lugar que nunca esteve? E eles cantavam na Babilônia essa saudade do templo. Era a saudade que passava de pai para filho. Nascia o menino lá, o pai dizia, você nasceu aqui, mas nós não somos daqui. Nós vamos voltar para casa um dia. Nós somos de Jerusalém, o templo, a cidade santa. Então essa saudade ia passando de pai para filho. E o salmista, ele faz algumas revelações muito importantes aqui que tem a ver comigo e com você. Se você tem a sua Bíblia revista e atualizada, se você tem a NA optou por pular 2 linhas entre as estrofes. A revista atualizada colocou uma letra em negrito. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que no versículo 1, a primeira letra, né, com amável, é em negrito, né? Ela é pretinho, uma letra mais negrita, né? O versículo 5, o B do bem-aventurado aí também é negrito, né? Você vê que a primeira letra do versículo. No versículo 8, você vê também que a primeira letra aí é um negrito, o 10 e o 12. Por que isso aí? Foi aleatório? Não. São marcações
das estrofes, dos parágrafos. Normalmente, quando tem isso, se a tua Bíblia é NA, pulou 2 linhas nesses versículos que eu falei. Pularam 2 linhas. Se é RA, está em negrito. Significa que cada vez que tem uma marcação dessa, vai mudar de assunto. Vai mudar o tom da conversa. É para você ver para onde a conversa está caminhando. Então, se você olhar agora, do verso 1 ao verso 4, o salmista vai dizer o que o templo é para mim, o que ele deve ser para mim. Olha o que ele diz aí. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Olha a comparação que ele faz. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. A RA vai dizer, e eu, os teus altares. A NA, perto dos teus altares, que eles encontraram isso. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente. A imagem que tem aqui do Salmo é aquele sacerdote que ele está saindo do turno dele. Chegou um outro, aí ele sai, terminou o turno dele. Ele está dando aquela volta para ir embora. Passa por fora do templo. Ele dá uma olhada e vê que nas frestas das telhas, o pardal entra, a andorinha entra, trazendo alimento para o filhote. Tem ninhos de passarinho ali. E o sacerdote fica olhando e ele diz, meu Deus, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para acolher os filhotes, para alimentar os filhotes. Eu encontrei os teus altares. Então a primeira comparação que ele faz é o que o templo tem que ser para mim. O que o templo é para mim é o que o ninho é para o passarinho. Assim como o ninho é para o passarinho, o templo é para mim. O lugar onde eu venho da correria da vida, sento, descanso a alma e o coração e recebo o alimento que vem do Pai. O templo tem que ser esse ninho, um lugar onde eu descanso a minha alma, meu pensamento, meu coração, e você é abastecido para encarar novamente a vida. O templo prega. O templo, só se a gente estiver fechado aqui, para qualquer um que passar, o que é isso aí? É um edifício, é o templo, é a casa de Deus. O templo diz que existe um Deus. E ali aquele edifício foi construído para o louvor e a glória do Senhor. E o templo, quando ele me acolhe, ele tem que ser para mim esse lugar de descanso. Ele é para mim aquilo que o ninho é para o passarinho. Agora, os versos 5 a 7 diz o que o templo faz em mim. Diz assim, bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Então, agora, ele já diz, o que o templo é para mim, o ninho. Agora, o que o templo faz em mim? Em primeiro lugar, diz que a minha força está em Deus. E assim, o meu coração tem caminhos aplanados. A pessoa que tem Deus, que recebe o ensinamento do templo, ele tem o coração pacificado, coração aplanado. Quem não tem isso, tem altos e baixos. Altos e baixos. O coração está sempre lá assim, no estresse. Ou está eufórico ou deprimido. Você nunca sabe quando vai encontrar a pessoa. Você encontra num dia que a senoide está para cima. Tudo bem? Bem não, ótimo. Aí você encontra a mesma pessoa no outro dia que está lá embaixo. Bom dia. E ela diz, bom por quê? O que você quer dizer com isso? Você sabe o que me aconteceu? Coração assim, não consegue resolver a vida. Não precisa nem do diabo, ele não aguenta a vida. O estresse, a vida já é pesada para essa pessoa. O Salmo diz que o cidadão que aprende o ensinamento do templo tem um coração com caminhos aplanados, pavimentado, pacificado, tem serenidade para tomar decisões, tem serenidade para olhar a vida e fazer a leitura correta e assim se posicionar na vida. Tem um coração aplanado, caminhos aplanados. E quando ele passa pelo vale árido, faz dele um manancial. Não diz que ele não vai passar pelo vale árido. Nesse mundo caído, o vale árido é uma possibilidade, é quase uma certeza. Ainda mais quando a pessoa se converte, que quer andar certo, aí vai na contramão do sistema. Um sistema humano cuja a lei é a corrupção e uma natureza humana cuja o caminho natural é a transgressão,
Porque nós não fazemos força para transgredir, a gente faz força para andar certo. Para transgredir não precisa fazer força. O rio corre para o mar, vai chegar lá. Então, quando nós nos convertemos, quando o Senhor fala ao nosso coração, aí a gente vai nadar contra a correnteza, na contramão do sistema. Não, eu sou diferente. Agora eu tenho outras categorias de raciocínio. Eu quero andar certo. Aí é alijado, é desprezado. Aí os amigos do trabalho saem, não chamam para nenhuma comemoração. Não, porque ele agora é Bíblia. Ele agora é crente. E a perseguição vem. O diabo é o primeiro a começar com isso. Mas o cidadão do Salmo passa pelo vale árido e vai ser vale árido até ele chegar, porque ele vai transformar o lugar onde ele botar o pé. Vai fazer do vale árido manancial. O vale árido vai virar manancial quando ele chegar lá. E diz mais, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Interessante isso lá na agricultura em Israel. A primeira chuva é uma chuva, como disse o Salmo 148 que o pastor leu, saraiva. Sabe o que é saraiva? É granizo, é pedregulho de gelo, aquelas torrentes do Negueb que vem do Hermon e deságua sobre o Monte Sião. Salmo 133 que chama de orvalho do Hermon, mas é uma tempestade. O Salmo 29 descreve uma chuva. A voz do Senhor despede chama de fogo. A voz do Senhor faz tremer a terra. Bum, ribombado o seu trovão. E no seu templo tudo diz glória. Nem tinha templo, né? Porque Davi que escreve o Salmo e quem construiu foi Salomão. Era o trovão, a natureza dava glória. Então, aqui no Salmo diz que de bênção cobre a primeira chuva. Como é que o agricultor faz? Quando vem a primeira chuva, vem granizo. O agricultor tem que cobrir a plantação. Aí deixa vir a pedrada. Quando passa aquela primeira, aí descobre, aí é água. Aqui diz que na primeira chuva já vai ser bênção. Não vai ser destruição. Começou a orar, a resposta já vem. Não tem aquele negócio de vamos fazer 7 quintas-feiras da vitória. A corrente das 7 quartas-feiras. Aí se a pessoa na última quarta-feira não pode ir, porque ficou com febre, está chovendo, ou o filho ficou doente, vai ter que começar de novo a corrente. Porque na 7ª é que a bênção vem. Aqui diz que orou, a resposta vem. Eu estava lendo esses dias Daniel, né? Deus não chega atrasado, mas anjo chega. Às vezes chega, né? Gabriel vai levar a resposta da oração do Daniel e fala, Daniel, há 21 dias que saiu a autorização, a resposta para te entregar. Quando começar a chorar, veio a ordem. Mas eu peguei o engarrafamento celestial, aí os inimigos da potestade, tive que pedir ajuda a Miguel, mas eu vim aqui para te dar a resposta. Você vê o anjo 21 dias depois, mas Deus não chega atrasado. De bênçãos o cobre a primeira chuva, e vão indo de força em força. Não vai indo de derrota em derrota, vai indo de força em força. E olha que coisa bonita, cada um aparece diante de Deus em Sião. Quando você fecha os olhos aqui, quando você se curva aqui no templo para orar, quem está vendo? Está vendo um ser humano orando em contrição. Mas o que está acontecendo no mundo espiritual é, você está entrando na sala do trono, tendo uma audiência com o rei. Você fecha o olho aqui no templo, na casa do Senhor, segundo Crônicas 7,14. Eu estarei atento às orações que se fizerem neste lugar. Aí você está na sala do trono e o Rei dos Reis dizendo, diga, estou ouvindo. É uma audiência com o rei. Você tem acesso à sala do trono. Bilhões de vozes falam ao mesmo tempo no planeta. E Deus não confunde a sua voz. Ele ouve claramente você orando. Você tem um encontro na sala do trono. Você vê, nós vivemos, nosso planeta está numa galáxia, Via Láctea. O nosso Sol é uma estrela de 5ª grandeza. Imagine a de primeira grandeza. Né? Uma pessoa disse para o meu pai uma vez assim, você é crente? Eu queria ver Deus, me mostra Deus. Aí meu pai levou ele na rua, mandou meio-dia, olha para o sol. Cara, não conseguiu olhar. O que tem isso a ver?
Você não consegue encarar uma estrela de quinta grandeza, quer encarar uma de primeira? Menos. Ora, fecha os olhos, fala com Deus. Ele, o velhinho, tinha umas respostas assim. Ele está consertando o relógio, a Bíblia do lado. O vizinho falou: esse livro aí é Bíblia? É. É esse livro que ensina o caminho para o céu, meu pai? É. E qual é o caminho do inferno? Continua nesse. Vai dar lá. Não, pelo amor de Deus, não. Não precisa discutir. O evangelho é simples. E quando você ora aqui, você está na sala do rei, na sala do trono. Nosso planeta está na Via Láctea, uma estrela aí, um sol de quinta grandeza. A Via Láctea tem milhões e bilhões de estrelas. A Via Láctea está em Centauros, outra galáxia, que tem bilhões de Via Láctea. E Centauros está em Andrômeda, que tem bilhões de centauros. Quantas estrelas já, na sua conta já deu aí? Aí vem o profeta Isaías e diz assim: e o Senhor conhece cada estrela pelo nome. E quando ele faz a chamada, nenhuma falta. Um Deus que conhece todas as estrelas do universo, conhece você também. E ouve a sua oração. O templo é esse lugar onde você tem acesso à sala do trono, de audiência com o rei. E em terceiro e último lugar, o que o templo faz através de mim. Os versos 8 a 11, diz assim: Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo. O Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. E no verso 12 ele conclui: ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Olha o que ele diz aqui, no verso 8 e 9. O 8, ouve a minha oração, ó Deus de Jacó. Ele usa Jacó como exemplo, aquele que teve o nome mudado para Israel, mas era uma pessoa que pisou muito na bola, tinha fraquezas. Jacó não é o melhor exemplo de fé. Aí ele falou: Senhor, se ele pede um medalhão, né, ele fala: não, Jacó, que tem as mesmas ambiguidades que eu e você. Às vezes prometemos que vamos acertar e erramos. E nos decepcionamos e ficamos tristes por ter decepcionado Deus. Embora Deus já soubesse que a nossa estrutura é pó. Ele sabe do que nós somos feitos. E a gente faz promessas que não pode bancar, que não pode manter. Mas Deus pacientemente diz: eu continuo acreditando em você. O Deus de Jacó continua ouvindo a sua oração. E ele diz: eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O que o salmista está dizendo é: o mínimo que eu aprender no templo me dá capacidade para desfazer as espertezas das tendas da perversidade. Eu fico olhando para Timóteo. Timóteo é o tipo do menino que foi criado por vó. Lembra? Paulo fala: tua mãe, tua avó que te criaram. Imagina o menino criado por vó. Normalmente é aquele que anda sempre calçado, não pode resfriar, de meia, joga a bola no carpete, bola de gude, solta a pipa no ventilador para não ir lá fora, para não constipar, não pode sujar na lama. Fica tímido, fica meio franzindo. Timóteo era um camarada assim. Paulo coloca Timóteo para pastorear Éfeso. Eu não queria ser pastor de Éfeso, nem de Corinto. Corinto tinha uma disputa lá de dom, a carnalidade só, né? Quem tinha um dom mais importante. Éfeso era uma igreja de filósofos. Imagina você estar pregando, levanta alguém e fala: pastor, com licença, mas Anaximandro não fala isso não. Parmênides diz outra coisa. Pitágoras diz outra. Olha, Platão, Sócrates, pessoa sendo interrompido. E aqueles doutores, Paulo diz para Timóteo: você vai ficar em Éfeso e ninguém despreze a tua mocidade. Prega a palavra, tu, porém, prega a palavra. Porque a palavra é suficientemente poderosa para desfazer sofismas, sabedorias deste mundo e filosofias e vãs conhecimentos. Prega a palavra e os conhecimentos vãos serão desfeitos.
prefiro estar na porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque a sabedoria daqui desmonta de lá, desmonta qualquer sofisma. Eu lembro quando eu fui pregar uma vez numa reunião de médicos, eu estava nervoso, meu pai falou, por que você está nervoso? Eu falei, porque só tem doutor lá. Ele me disse, você vai pregar sobre medicina? Eu falei, não. Ele falou, aí você teria razão de ficar nervoso, né? Mas você vai pregar o evangelho, nisso o doutor é você. Fique leve, pregue a palavra. Eu falei, poxa, pai, o senhor está certo. Um homem que não fez nem o primário, mas aprendeu a sabedoria do tempo e me aconselhou. E se eu não tivesse tido essa palavra com ele, eu teria desistido, porque no dia que eu cheguei lá, na hora que eu cheguei, peguei o elevador, aí era no último andar, o auditório, no meio assim do andar intermediário entraram 2 médicos, um muito elétrico e o outro segurando ele pelo braço. E o elétrico falou, rapaz, entramos no elevador, tu está me levando para onde? No final eu nem perguntei. Aí o outro disse, estou te levando para o auditório, vai ter um pastor que vai pregar hoje lá. E eu no elevador. Ele falou, ih, rapaz, peraí, eu vou descer aqui, aperta aí, eu não tenho tempo para ouvir pastor, não. Ouvir pastor, cara, eu sou médico, eu vou ouvir pastor, não tenho tempo para isso, não. Vou descer aí. Quando abriu a porta, falei, amigo, antes de você sair, eu que sou o pastor que vou pregar lá. Ele, reverendo, o senhor até me desculpe, mas eu não tenho tempo para ouvir pastor. Eu falei, por quê? É porque eu sou médico. Eu gosto de coisas que são científicas. Eu falei, mas se fosse um colega seu, um outro médico falando, o senhor iria ouvir? Ele, eu iria. Eu falei, então sobe, porque eu vou falar sobre Lucas, o médico amado, seu colega, e vou dizer o que Lucas falou do evangelho, da fé dele. Ele deu um sorriso e foi. Gostou da história, achou simpático. Eu preguei Lucas 15, a parábola do filho pródigo. Fiz o apelo. O primeiro a ver à frente foi ele. É crente até hoje. Não precisa discutir, o evangelho é simples. A palavra do evangelho, eu escrevi um livro, História Bíblica de Israel. Eu fui lançado na UERJ, Universidade do Rio de Janeiro. Eu me lembro que eu fui com essa mesma mala que eu vim hoje, cheia de livro. Eu levei, graças a Deus, quando eu estacionei, eu não sabia que eles tinham botado uma vaga para mim no campus da UERJ. Eu estacionei lá de fora, perto dos trailers que tem lá. E veio um senhorzinho para cobrar no estacionamento, flanelinha. Quando ele me viu com a Bíblia na mão, com aquela mala de livro, mas com a Bíblia na mão, ele falou, ih, pastor, não quero assunto com o pastor, não. Meu dinheiro não vai para a igreja, não dou dízimo para pastor, não estou aqui para dar dinheiro para a igreja, não. Ele não falou comigo, mas falou para eu ouvir. Então eu não tinha que responder, não falou comigo. Já deu meia volta e foi lá para o trailer. Tá bom, saí, fui, fiz a minha palestra, apresentei o livro, compraram todos os livros, o povo está comprando qualquer coisa, né? Compraram meus livros todos. Aí eu voltei com a mala vazia e com a Bíblia na mão. Quando eu cheguei, ele estava lá no trailer. E lá ali tem um macetezinho, afastado da UERJ, num trailer que eles botam na garrafa de cachaça, um jornal em volta, e serve para o cara na encolha lá. Eu estou vindo na direção do meu carro, olhando, e ele pegou o copinho e pum. Eu falei, é aí que eu vou pegar. Peguei um folheto da Sociedade Bíblica do Brasil e fui lá no quiosque. Falei, olha, vim aqui pagar os R$2. Quanto é? 5 ou 12? Não tomei conta do seu carro, não. Eu falei, não, mas o carro está lá. O senhor não é o pastor? Eu falei, sou. Não tomei conta, nem fui lá no seu carro. Eu falei, bom, pelo menos eu peguei a vaga de alguém que ia te pagar. Então, para ser justo. Aí o cara do trem falou, pô, você falou mal do pastor aí, o pastor veio te pagar. Então ele falou mal de mim, né? Aí ele pegou e falou, isso aqui é a empresa que eu trabalho, é a organização. Dei o folheto. Aí ele, tá, obrigado. E ficou sem graça. Aí eu falei, só me tira uma dúvida. Por que o senhor jogou um pouquinho da cachaça no chão? Ele, a primeira é do santo. Eu disse, então o senhor já entendeu o dízimo. Só está dando da coisa errada e para a pessoa errada. Mas entender, o senhor entendeu. Ele ficou me olhando o folheto, eu agradeço. Voltei para o meu carro e olhei no retrovisor, ele estava olhando o folheto, olhando para mim ainda. Eu falei, não precisa discutir. A sabedoria do tempo desmonta as espertezas das tendas da perversidade. O Senhor põe a palavra na tua boca. O Senhor põe o jeito de falar. O Senhor põe a unção. Por isso o Salmo termina dizendo, Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Eu não quero estar em outro lugar, senão na tua casa, aprendendo de ti.
O pardal encontrou casa, a andorinha ninho, eu encontrei teus altares. O vale árido não me assusta mais, porque contigo o vale árido vai virar manancial. E eu não vou precisar fazer campanhas e correntes quando eu orar. A minha oração vai chegar na sala do trono. Tu estarás na minha frente ouvindo a minha oração. E quando eu andar nesse mundo, a minha fé não será abalada com as sabedorias das tendas da perversidade. A palavra vai vir a seu tempo, do jeito certo, e vai produzir o efeito certo. Uma vez eu estava pregando, e meu pai foi comigo, e eu gostava que ele fosse, e ele muito perguntador, e eu gostava das perguntas. Ele podia não ter todas as respostas, mas ele tinha as perguntas certas. E às vezes quando eu era criança, a igreja que eu fui criada é muito fundamentalista. Então, às vezes, quando o pregador estava pregando um Deus com um chicote na mão, o inferno de boca aberta, ele falava assim: filho, o pai não sabe o que é, mas não é isso. O Deus da Bíblia não é isso. O Deus da Bíblia é amor, tal. Tá bom, já deu para eu não... Só saber o que não é, a gente já não surta, né? A gente já blinda. E aí eu preguei sobre Eleazar, filho de Dodô. Segundo Samuel 30, 23, os valentes de Davi, quando Davi está fazendo aquele inventário, e tem ele vai falando: eu tive uma equipe. Sabe, o último escrito de Davi, assim, findando os escritos de Davi, ele faz um agradecimento aos valentes. Ele agradece, ele não diz assim: gente, não fiz sozinho, eu tive uma boa equipe. Aí ele fala de 30 valentes, e diz a característica de cada um, dos 30. Depois ele fala, dos 30, ele fala de 3, que eram aqueles 3 que quando ele suspirou, dizendo: quem me dera beber água de Belém. E Belém estava cercada de filisteus, inclusive o poço. Os caras foram rastejando à noite, tiraram a água do poço, trouxeram para ele. O que é isso? É a água do poço de Belém. Se eu não queria, gente, eu suspirei. O texto está lá, Davi suspirou. O que é suspirar? É pensar alto. Você pensa e a boca fala: quem me dera aquela água. Criei ali, corri bebendo aquela água. Ele nem quis beber, custou o sangue de vocês, ofereceu ao Senhor. Eles só ouviram porque estavam perto. Para ouvir, tem que estar perto. Era aqueles 3 que estavam perto, conseguia ver o olhar do Davi, entendia o seu gesto. E Davi fala desse. Entre eles tem um que é Eleazar, filho de Dodô, que lutou um dia todo, até o final do dia, contra os filisteus, e derrotou. E tanto derrotou que o povo veio para onde Eleazar estava. E Davi que escreve. Davi não disse: o povo veio para onde eu estava. O povo correu para alegrar com Eleazar. E ele não conseguiu largar a espada. Ficou pregada, aquela cãibra, né? Ele não conseguia largar, ficou pegada a espada à mão. Eu preguei sobre isso e fiz o paralelo com a armadura de Deus, né? Que Paulo fala em Efésios 6. Todas as peças são de defesa: capacete da salvação, couraça da justiça, bota da pregação do evangelho, escudo da fé. A única peça de ataque é a espada, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então você tem toda a defesa, o seu ataque é a palavra de Deus. E aí na volta, era um treinamento de líderes. Quando eu voltei, meu pai falou: filho, eu nunca vou ser um Eleazar, filho de Dodô. Eu falei: por quê, pai? É porque sua mãe que me ensinou a ler, eu leio mal. E a Bíblia é dessa grossura. Até eu aprender tudo para usar, não vai dar. Eu falei: não, pai, a bem da verdade, manejar bem a palavra é usar 100% do pouco que o senhor sabe. Aprendeu, põe em prática. Quem usar 100% do pouco que sabe é um Eleazar, filho de Dodô. Maneja bem a palavra. Não precisa saber tudo para depois usar. Comece a usar. Ele falou: é? Eu falei: é. Ele: então é com essa que eu vou. Ele aprendia um versículo e já botava em prática. Tinha respostas para tudo, assim, e uma serenidade, sem discutir. A sabedoria do tempo. Assim que você aprende, coloque em prática. Essa sabedoria, essa unção, desmonta as tendas da perversidade, em nome de Jesus. Deus trouxe você aqui para te falar disso. E mostrar que Ele tem um plano. Ele só quer que você se deixe encaixar nesse plano. Quando o povo foi levado para a Babilônia,
cada um foi parar num lugar. Ageu e Zacarias eram os que se conheciam porque voltam profetizando, ficaram com os lavradores. Ezequiel foi parar às margens do rio Quedar, Daniel foi parar na corte, Neemias foi parar na cozinha, Esther foi parar na Pérsia. Nenhum conhecia o outro, mas cada um era peça de um quebra-cabeça. Quando Deus mexeu as peças e encaixou, o Império Babilônico caiu. Você é uma peça no quebra-cabeça do plano de Deus. Deixa Deus te encaixar. Quando Ele te encaixar, aquilo que te oprime, desaba. Aquilo que tem feito resistência a você, cai. Deixa Deus te encaixar. E isso você aprende aqui, no templo, na casa do Senhor, no ninho da nossa alma, onde recebemos alimento do Pai. Então, vem para a igreja. Não falte à igreja. Não entre nesse discurso vazio de que você não precisa de igreja. Você precisa de estar aqui. E aqui o Senhor tem a palavra de libertação para o teu coração. E destranca o bangu do coração.